Primeiramente, bom dia. Muito contente de estar aqui hoje, nessa jornada, começando esse bloco bem interessante. Quero parabenizar já de antemão todos os palestrantes que me antecederam, que as aulas estão lindas. Então, vamos continuar falando sobre tireoide nas tireoidites, né? Ultrassom das tireoidites. Então, como o Tiago até já mencionou, é importante lembrarmos do equipamento, né? Nós temos que usar o equipamento de resolução maior, com frequências mais elevadas, o decúbito do paciente, né, dorsal em hiperextensão cervical, e sempre lembrar que o operador é muito importante observar a técnica, ter a sua experiência e conhecer as limitações dos nossos, das nossas ferramentas, né? Então, primeiramente, começando pelo modo B. Quando nós vamos falar aí em tireoidites, é importante nós lembrarmos de classificar tanto a ecogenicidade como a textura. Nesse caso, nós vamos sempre comparar a ecogenicidade do parênquima não só com a musculatura pré-tireoidiana, mas também lembrar de fazer essa comparação da nossa ecogenicidade da glândula tireoide com a glândula submandibular. Porque a glândula submandibular, normalmente, ela já tem uma ecogenicidade menor, ela é mais escura do que o parênquima tireoidiano normal. Então, se o nosso parênquima estiver com uma ecogenicidade similar à glândula submandibular, e isso vai ser uma ecogenicidade maior do que a musculatura, ela já apresenta uma ecogenicidade um pouco reduzida, né? E a textura da nossa glândula, normalmente, é uma textura homogênea e bastante fina, né? A volumetria também é muito importante, porque tireoidite pode tanto ser uma glândula de volume normal, como um volume aumentado ou reduzido. Então, lembrar de fazer o volume de cada parte da tireoide e somá-las, né? A gente usa a constante elipsoide, 0,523, somando os três, e nós usamos o valor, na literatura mais preconizada, de 6 a 15, mas a população brasileira, nós sabemos que ela pode ser até um pouquinho maior, sem diferença entre os sexos. Como medir a glândula também é extremamente importante, não estimar os contornos, né? Usar, então, lança-mão do convexo, ou de um trapezoidal, ou de uma imagem composta no linear, colocando uma adjacente à outra, ou fazendo uma imagem estendida, ou até, né, como eu já mostrei na primeira foto, fazendo um volume aqui com o convexo. Convexo para esses ossos volumosos é bastante importante. E outra parte muito importante para nós alinharmos é como ajustar o equipamento para o uso do mapeamento Doppler, né? Então, a primeira coisa que eu sempre falo, observe a velocidade em que virá do seu equipamento num preset de ajuste de fábrica. Geralmente, ele vem 7 centímetros por segundo ou mais, e nós reduzimos para um nível de 5 a 6, conforme a sensibilidade e a frequência do nosso transdutor. Nós colocamos a caixa do Doppler colorido em todo o lobo, e nós vamos saturar o ganho do colorido, né, do Doppler colorido. E depois nós vamos reduzindo aos poucos até que esse mapeamento colorido fique apenas onde tem vasos e dentro do parênquima, sem extravasar para as regiões adjacentes à glândula. E quando nós vamos fazer a análise, né, o mapeamento do nódulo, é muito importante que essa caixa fique só e apenas dentro para incluir o nódulo e não o lobo inteiro. Então, ele possibilita, sim, um mapeamento mais sensível do nosso nódulo. Então, aqui, mostrando também outro ponto importante quando nós estamos utilizando o mapeamento Doppler, é não fazer a compressão. Mesmo usando o convencional ou o mapeamento Doppler de amplitude, que é o Power Doppler, nós podemos, com a compressão, reduzir a presença do número de vasos e aí, então, classificar erroneamente como uma glândula que estaria com uma vascularização aumentada em uma glândula normal. Outro ponto importante é lembrar um pescoço mais espesso, pescoço com mais musculatura. Por exemplo, nos homens, nós temos uma musculatura mais avantajada, é importante nós reduzirmos a frequência do transdutor, ou então até mudarmos para um transdutor de menor frequência para termos uma vascularização adequada. Por exemplo, aqui, mapeando com 12 a 15 MHz, nós temos aqui uma vascularização que não estava tão importante, e depois, quando nós trocamos de transdutor, nós observamos que a vascularização era maior do que inicialmente nós observávamos. Mapeamento do nódulo, nós observamos que é um nódulo muito pequeno, mas com ajuste adequado nós conseguimos mapear perfeitamente. Então, depende mais do ajuste do que do tamanho do nódulo, né? O ajuste do equipamento é extremamente importante. Nós consideramos uma vascularização
pouco aumentada, quando nós temos uns pixels na região do terço médio, nos polos e nas periferias da glândula. Uma vascularização aumentada, quando nós temos, então, uma vascularização que passa a ser maior em toda essa glândula, e difusamente aumentada é essa vascularização que nós observamos em todo o lobo e quase sem parênquima visível do modo B, né? Então, nessa vascularização, quando nós vamos fazer a avaliação das tireoidites para fazermos o diagnóstico diferencial com doença de Graves, é importante nós também fazermos a aferição das velocidades das artérias tireoideias, em geral, a tireoideia inferior, né? Então, é muito importante, nas velocidades, nós também ajustarmos o ângulo Doppler, né? Então, essa barrinha do ângulo Doppler deve ser menor ou igual a 60. Sempre lembrar de fazer esse ajuste adequado. E nós consideramos uma tireoideia inferior normal até mais ou menos 30 centímetros por segundo. Eu considero até 40, dou uma quebrada aí, até os 40 centímetros por segundo, porque nós sabemos que conforme a angulação, o estir do nosso mapeamento, nós podemos ter uma velocidade maior ou menor. Então, até 40 nós podemos considerar normal. E o que aumenta a vascularização do parênquima? Não só tireoidite, mas doença de Graves, uso de algumas drogas, a hiperplasia glandular pode aumentar um pouco essa vascularização. E aqui a classificação de Bogase, né, mostrando que a 0 e a 1 aqui ele considera normal, esse daqui aumentada e essa difusamente aumentada. E agora nós vamos tratar, então, das tireoidites. Aqui nós vamos focar as tireoidites autoimunes, né, que são as crônicas muito frequentes no nosso dia a dia, e as tireoidites virais, ou chamadas também de Kerven. Então, vamos começar aqui pela granulomatose ou viral. Ela tem um acometimento mais na faixa etária de 20 a 30 anos, principalmente em mulheres, mais mulheres do que homens. Pode começar com pródromos de gripe, uma febre, um aumento glandular e também uma dor na região cervical anterior. Pode ter uma fase de hipertireoidismo, hipotireoidismo e depois normalização da função da tireoide. E o que nós observamos é que uma glândula que apresenta algumas áreas hipoecogênicas mal definidas, em geral, começa pela região periférica da glândula e depois ela pode evoluir com a formação, então, de pseudonódulos e com uma glândula aumentada. Isso pode ocorrer apenas de um lado, como aqui nesse exemplo, nós vemos apenas o lobo direito acometido, o lobo esquerdo praticamente normal, e nós também podemos ver aqui a formação dessas áreas nodulares que, com a evolução, pode diminuir. Nós observamos com o mapeamento Doppler que essas áreas elas não se definem como nódulos, acabam, às vezes, se nós não temos a história, indo para uma punção aspirativa por agulha fina, porque são realmente áreas muito suspeitas, né, se nós não temos a história. Então, lembrar que a vascularização delas apresenta um índice de resistividade baixo, né? Pode evoluir também com abscesso. Então, é importante nós lembrarmos disso para sempre estarmos fazendo o controle, solicitando o controle quando for diagnosticado ou suspeita essa tireoidite subaguda, né? Também pode cursar com a formação de nódulos. Esse daqui foi um caso que eu acompanhei vários meses, e vejam que o nódulo que era bem calcificado inicialmente, né, no primeiro exame, depois passou a ser um nódulo que ficou mais mal definido e foi se perdendo dentro daquela textura heterogênea da glândula, né? Lembrando que, em geral, esses nódulos são descritos como nódulos bastante suspeitos. Esse foi um caso que veio para mim para fazer punção aspirativa por agulha fina. Era um nódulo, então, que era praticamente simétrico nos dois lados, né, no lobo direito e do lobo esquerdo. Vejam, nódulos bastante, né, marcadamente hipoecogênicos, com uma vascularização que passava de permeio. E olhem, linfonodos no nível 6, todos de padrão habitual, nos compartimentos laterais também. Então, lembrando, né, esses aqui são casos para a gente fazer um raciocínio diagnóstico. Esse aspecto de doença nodular que acomete os dois lobos e são mal definidos ou são muito simétricos no meio de uma textura heterogênea da glândula, né, parcialmente definidos, eles não se definem melhor com o mapeamento Doppler, eles não insistem com um aspecto de nódulo. Então, é sempre importante nós lembrarmos de perguntar ao paciente se ele teve dor local, se ele teve febre 1 ou 2 semanas antes, se teve algum quadro viral, né, e isso pode ajudar a levar ao diagnóstico. E, em geral, também não há linfonodos suspeitos, os linfonodos
em geral são habituais nos compartimentos central e laterais. Então, cuidado para a gente não se enganar com isso e não fazer um diagnóstico errôneo de nódulo suspeito, enquanto aquilo representa a tireoidite subaguda. Esse paciente eu acabei fazendo a punção e era uma tireoidite subaguda mesmo. E agora nós vamos passar para a tireoidite linfocítica crônica autoimune, que é a mais frequente no nosso dia a dia. É aquela glândula que vem como hipoecogênica. Nós sabemos que a hipoecogenicidade está presente em 90% das doenças autoimunes, né? Ela pode cursar com áreas de fibrose, né, representada por essas linhas, umas traves hipoecogênicas, com essas áreas pseudonodulares, né, que são, traduzindo aí, o infiltrado linfocítico. Podem ter até micronódulos, podem ter essas áreas de white knight, que são as áreas hiperecogênicas de hiperplasia nodular. Então, todos esses padrões são muito típicos de tireoidite autoimune, né? E pode incursar também com um bócio, fase normal ou de atrofia glandular. Como todas as doenças da tireoide, muito mais frequente nas mulheres, pode também estar associada a outras doenças autoimunes e pode cursar com crescimento indolor e difuso da glândula. E em 10 a 15% dos casos, nós vemos acometimento dos linfonodos cervicais. Na nossa casuística, nós temos acometimento do nível 6 em cerca de 64% dos casos. Nós sabemos que essa doença pode ter um aumento de linfomas, né? Então, lembrando o que é o nível 6, o compartimento central, é aqueles que estão, os linfonodos que estão ou atrás ou a região inferior caudal aos lobos tireoidianos, e nós observamos também que esses linfonodos podem ser anteriores aqui, pré-traqueais, né? Então, mostrando que mesmo com mapeamento Doppler, na dúvida, nós podemos ou não ter vascularização apreciável ou ter uma vascularização hilar, né? Então, o mapeamento Doppler na tireoidite de Hashimoto, em geral, ela tem uma vascularização em algum grau aumentada ou difusamente aumentada, e quando nós temos uma atrofia glandular, nós vemos uma redução dessa vascularização. E as artérias tireoideias, elas permanecem com uma velocidade invariavelmente abaixo de 40 centímetros por segundo em qualquer fase da tireoidite, ou na fase subclínica, ou de hipotireoidismo, ou nas fases atróficas, né? E nós sabemos também que essa velocidade das artérias tireoideias, que está na nossa publicação, nós temos um aumento dessas velocidades, não acima do normal, mas elas tendem a ser mais elevadas quando o volume da glândula é maior. E elas tendem a ser mais baixas quando nós estamos com glândulas menores e até atróficas, né? Então, aqui mostrando essas áreas hipoecogênicas mal definidas com o mapeamento Doppler. Vejam, a vascularização passa de permeio, né? Ela não se estanca em nenhuma área. Então, nós não vemos aqui a formação e a definição de nódulos. Todos esses são imagens que estão representando, esses lobos representando tireoidite autoimune com a vascularização aumentada em diversos graus. E aqui, quando nós vemos que tem uma textura heterogênea, ainda a ecogenicidade está preservada, olha só, quando nós colocamos o mapeamento Doppler colorido, uma vascularização intensa, né? Hipervascularizada e denunciando, então, uma doença autoimune, né? Nas tireoidites atróficas, como eu falei, olha, todas elas com a glândula reduzida, um contorno às vezes irregular e também mostrando quase que ausência de vascularização. Aqui um aspecto micronodular e aqui com áreas de pseudonódulos dentro dessa tireoidite até atrófica, né? Lembrando, então, só um mapeamento bastante, uma glândula bastante vascularizada e na atrofia, né, na glândula atrófica, nós temos quase nada de vascularização. Essas áreas hipoecogênicas em tireoidite, eu falo assim, quando nenhuma dessas áreas se destaca, nós temos que lembrar de descrever como áreas hipoecogênicas parcialmente ou mal definidas, traduzindo aí infiltrado linfocítico, e um padrão mnemônico que eu sempre coloco é lembrar da onça pintada. Então, temos várias pintas e nenhuma delas nos chama atenção. Então, lembrar que isso, muito provavelmente, é uma tireoidite autoimune, né? Lembrando também que pode cursar com essas áreas hiperecogênicas, que também não devem ser descritas como nódulos verdadeiros. Como disse o Tiago, nós não incluímos essas áreas, nem glândula normal, no TIRADS, ACR. Lembrar que isso pode acontecer e é muito frequente em tireoidite, né? Então, esses são conhecidos como white knights, né, ou padrão de girafa, né? Então, nós devemos descrever como áreas nodulares hiperecogênicas esparsas,
podendo corresponder a alterações evolutivas próprias da tireoidite autoimune, né? Elas têm muito baixo risco, praticamente são todas áreas benignas. Então, dicas, né? Essas áreas nodulares, não descrever como nódulos verdadeiros, não indicar punção aspirativa, pode sim ter nódulo verdadeiro e ter indicação de punção em glândula com tireoidite, né? Mas se nós fizermos PAF dessas áreas nodulares, nós podemos ter resultados muito ruins e insatisfatórios, porque pode ter uma citologia hemorrágica, que é bem frequente, uma citologia indeterminada, com Bethesda 3 ou 4, que pode levar até a uma lobectomia, né? Isso pode causar ansiedade e desconforto desnecessários, né? Então, lembrar de não descrever como doença, como nódulo. Mas nós podemos sim ter nódulos dentro dessas tireoidites, né? Podem representar tireoidite focal, como aqui nesses casos, em geral são nódulos mais vascularizados, né? E nós podemos ter essas alterações nodulares diferentes que elas não têm, então, uma vascularização própria, olha só, comparando com nódulos de tireoidite focal. E nós também podemos ter nódulos malignos, né? Então, aqui, olha, carcinoma papilífero dentro de uma glândula tireoidite com microcalcificações, esse também, né, mostrando aqui uma doença autoimune, vejam, já tem os pseudonódulos, mas tem um nódulo verdadeiro, angulado, marcadamente hipoecogênico, né, com microcalcificações, e aqui também, olha, uma tireoidite bastante importante com essas áreas de nódulos verdadeiros e foi, então, encaminhado para punção e realmente era carcinoma papilífero. Nós podemos ter outros nódulos, vejam, bem definidos, que esse daqui foi um padrão indeterminado, um Bethesda 4. E nódulos muito pequenos dentro de uma glândula que exibe uma vascularização aumentada, finamente heterogênea, vejam que já se imaginava que era uma glândula com uma tireoidite ou, no mínimo, uma hiperplasia. E esse nódulo aqui que chamava muito atenção, mas subcentimétrico. Segundo o Tihadis, mesmo dando altamente suspeito, nódulos muito pequenos, nós não teríamos por que indicar uma punção aspirativa. Mas vejam bem, examinando os compartimentos, tanto laterais quanto o central, nós observávamos linfonodos suspeitos, com área cística, com microcalcificação. Então, nesse caso, qualquer sistema, Tihadis ou ATA, vai indicar a punção aspirativa desses linfonodos e do nódulo que foi evidenciado dentro da glândula tireoide. Nesse caso, era um Bethesda 6, já um microcarcinoma metastático, né? Então, como que nós fazemos para distinguir áreas nodulares de nódulos verdadeiros? Então, eu quero deixar aqui algumas dicas para terminar essa apresentação. Então, área nodular que nós estamos vendo, que é o mesmo caso, olha, no longitudinal e no transversal, parece um nódulo sólido, verdadeiro. Quando eu coloco o mapeamento Doppler, esses vasos, eles passam de permeio a essa área nodular, eles não se estancam. Vou mostrar o exemplo para vocês. E outro ponto também, se você fizer o índice de resistividade, todos eles têm índices de resistividade baixos, né? Abaixo de 0,60, abaixo de 0,70 nessas áreas. Então, área nodular, vejam bem, uma glândula vascularizada, né? Bastante vascularizada, com essas áreas nodulares e a vascularização passando de permeio essas áreas nodulares, não identificando, então, que fosse um nódulo verdadeiro. Então, já fica a dica. Agora, área nodular sem vascularização, aqui, mostrando também um aspecto mais benigno. Aqui também, uma área que nós observamos até um IR baixo, um nódulo verdadeiro, mas de aspecto benigno, e aqui um nódulo verdadeiro e bastante suspeito, com um padrão de vascularização predominantemente central. O que eu vejo de diferente dessas áreas? Vejam bem, esses vasos, eles chegam nesse nódulo e eles fazem meio que um stop aqui. Eles não prosseguem, eles não passam de permeio a esse nódulo, né? Vejam, olha o nódulo aqui dentro dessa tireoidite, acaba tendo uma vascularização que vai chegando pela periferia como se fossem uns raios, né, entrando aqui nesse nódulo. Então, isso é uma coisa que ajuda muito a distinguir o nódulo verdadeiro suspeito de uma área nodular benigna e de um nódulo benigno também, que tem a vascularização predominantemente periférica, como nós estamos vendo aqui. Esses outros exemplos aqui, só mostrando um nódulo benigno de novo, aqui uma área nodular, que os vasos simplesmente eles passam de permeio, e aqui todos esses são padrões suspeitos, são nódulos verdadeiros, que foi feita a biópsia, padrão 5, vejam, olha o nódulo com esse vaso chegando aqui, um vaso calibroso na região central, e ele faz um stop, o vaso não segue para frente, né? Mostrando aqui também, esse é o mesmo nódulo aqui no istmo, né? Mostrando então esse padrão
de vasos entrando no nódulo e não fazendo um halo periférico e não atravessando esse nódulo como se ele não existisse ali. Ele faz um stop, né? Esses vasos fazem um stop nesses nódulos malignos, tá bom? Então, para terminar, como nós vamos descrever? Então, numa tireoidite, se eu vejo cistos agrupados com favo de mel, eu tenho que descrever como áreas, né, de cistos espongiformes. Quando eu tenho esse padrão aqui de textura heterogênea, com essas áreas nodulares de menor ecogenicidade de permeio, de limites mal definidos, que vão traduzir infiltrado linfocítico. E quando eu tenho um nódulo verdadeiro, então um nódulo situado no terço tarará do lobo e tal, misto, predominantemente hipoecogênico, diminutas áreas císticas, apresentando focos ecogênicos, né, hiperecogênicos, que podem formar alguns reverberação sonora, que corresponde ao colete de peito, e outros focos densos com sombra acústica, que era o caso desse nódulo aqui, que poderiam ser microcalcificações agrupadas, fazendo essa sombra posterior, né? E quando eu tenho, então, essas áreas nodulares, também lembrar de descrever como um mapeamento Doppler que não apresenta uma vascularização peculiar, então, sem peculiaridades e com a média do índice de rigidez aqui baixo. Então, lembrando também que, às vezes, eu posso ter áreas melhor definidas, né, de ecogenicidade, algumas mais mal definidas, que vão traduzir infiltrado linfocítico, lembrando que o mapeamento Doppler, elas não apresentam vascularização. E esse caso que eu trouxe para vocês, só para lembrar, controle de tireoidite autoimune, vejam quantos focos ecogênicos distribuídos, tanto no lobo direito quanto no lobo esquerdo, uma vascularização difusamente aumentada, e olhem só, mapeamento dos compartimentos lateral e também do central, nós víamos, então, linfonodos ou com microcalcificações com áreas císticas bastante suspeito. Isso levou à punção aspirativa, e como as áreas eram difusas, não tinham um nódulo na glândula, eu usei o mapeamento da elastografia, né, o elastograma, para me guiar em que área eu deveria fazer a punção. E realmente foi um Bethesda 6 já metastático, era difuso esse carcinoma, né? E aqui mostrando, então, os linfonodos que são parte vital do exame da tireoide, um padrão habitual, padrão, então, mostrando aqui a vascularização hilar, aqui também, não sei porque os filminhos não estão aqui rodando, olha só, mas era isso, e os malignos, eu não sei agora como se volta lá no último slide, só por gentileza, para eu finalizar, que o PowerPoint fechou, né? Mas o que eu queria dizer, quando nós temos, então, linfonodo com área cística, com microcalcificações, com os limites mal definidos, irregulares, obrigatoriamente, nós vamos fazer, então, uma vascularização aqui, predominantemente subcapsular, né? Nós não vemos aquela vascularização hilar inicial, que é a habitual, né, o benigno, e aqui uma vascularização caótica. Vejam, olha, apesar de pequeno esse linfonodo, nós observamos a vascularização em toda a cortical, e aqui com microcalcificações, também um linfonodo extremamente pequeno, aqui também com microcalcificações, nós temos que indicar a punção para esse linfonodo suspeito, né? Então, lembrar disso, e para terminar, eu quero deixar o recado aqui, sempre equipamento ajustado, médico bem treinado, uma documentação bem feita, são chaves para um sucesso, né, nesse diagnóstico. E não confundir pseudonódulo, áreas nodulares e alteração textural com um nódulo verdadeiro. Não confundir tireoidite com bócio multinodular, que é muito frequente a gente ver. E se houver nódulos, estratificar o risco, como o Tiago mostrou, né, usando ou a pontuação do T-RADS ou ATA, ou o que você se sentir confortável e reconhecendo assim os sinais de maior risco de malignidade. O momento do exame é precioso, a gente não deve esquecer de perguntar para o paciente seus antecedentes pessoais, o que ele teve, o que ele sentiu, principalmente quando nós estamos desconfiando de uma tireoidite viral, né? Então, aqui, exames anteriores, sempre muito importante comparar com os exames anteriores, sempre que o paciente trouxer, faça isso, você vai aumentar a sensibilidade do seu diagnóstico. Identificar na documentação fotográfica todos os nossos registros, e que estamos colocando no nosso relatório, e ser conciso, objetivo nesse relatório é fundamental. PAF, sempre levar em conta também o risco de cada paciente, evitando-se PAFs desnecessárias. Era isso, muito obrigada a todos pela atenção.